Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração. Estamos lendo o livro de Início da Silveira sobre Jung. Preste bem atenção. Haverá de certos sonhos que revelem desejos secretos, mas a escala de coisas que os sonhos poderão exprimir é infinitamente mais ampla que a mera realização de aspirações não aceitas pelos códigos morais. Os sonhos podem ser feitos de verdade, inelutáveis, de sentenças filosóficas, de ilusões, de fantasias desordenadas, de recordações, projetos, antecipações, seja mesmo de visões telepáticas, de experiências íntimas e racionais, e de não sei mais o que ainda. Então, aqui vem a definição de sonhos, que é bem abstrata. Então, pedimos que preste muita atenção. E esse livro de Início da Silveira precisa ser estudado profundamente. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração. Estamos lendo o livro de Início da Silveira sobre Jung. Preste bem atenção. Haverá de certos sonhos que revelem desejos secretos, mas a escala de coisas que os sonhos poderão exprimir é infinitamente mais ampla que a mera realização de aspirações não aceitas pelos códigos morais. Os sonhos podem ser feitos de verdade, inelutáveis, de sentenças filosóficas, de ilusões, de fantasias desordenadas, de recordações, projetos, antecipações, seja mesmo de visões telepáticas, de experiências íntimas e racionais, e de não sei mais o que ainda. Então, aqui vem a definição de sonhos, que é bem abstrata. Então, pedimos que preste muita atenção. E esse livro de Início da Silveira precisa ser estudado profundamente. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração. Estamos lendo o livro de Início da Silveira sobre Jung. Preste bem atenção. Haverá de certos sonhos que revelem desejos secretos, mas a escala de coisas que os sonhos poderão exprimir é infinitamente mais ampla que a mera realização de aspirações não aceitas pelos códigos morais. Os sonhos podem ser feitos de verdade, inelutáveis, de sentenças filosóficas, de ilusões, de fantasias desordenadas, de recordações, projetos, antecipações, seja mesmo de visões telepáticas, de experiências íntimas e racionais, e de não sei mais o que ainda. Então, aqui vem a definição de sonhos, que é bem abstrata. Então, pedimos que preste muita atenção. E esse livro de Início da Silveira precisa ser estudado profundamente. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, vamos relaxar nosso corpo, preparar a água
e vamos fazer o Evangelho. Relaxe bem o corpo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-o, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, daí por que Jesus se aproximava de todas as pessoas que eram pecadores, de todas as pessoas que necessitavam da sua proteção. Assim é, assim será, por direito divino. Pedimos aos seres protetores que fluidifiquem nossa água. Agora vamos beber a água devagar, sabendo que ela é um remédio. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água e vamos fazer o Evangelho. Relaxe bem o corpo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-o, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, daí por que Jesus se aproximava de todas as pessoas que eram pecadores, de todas as pessoas que necessitavam da sua proteção. Assim é, assim será, por direito divino. Pedimos aos seres protetores que fluidifiquem nossa água. Agora vamos beber a água devagar, sabendo que ela é um remédio. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água e vamos fazer o Evangelho. Relaxe bem o corpo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo
Ouvindo, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, daí por que Jesus se aproximava de todas as pessoas que eram pecadores, de todas as pessoas que necessitavam da sua proteção. Assim é, assim será, por direito divino. Pedimos aos seres protetores que fluidifiquem nossa água. Agora vamos beber a água devagar, sabendo que ela é um remédio. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água e vamos fazer o Evangelho. Relaxe bem o corpo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-o, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, daí por que Jesus se aproximava de todas as pessoas que eram pecadores, de todas as pessoas que necessitavam da sua proteção. Assim é, assim será, por direito divino. Pedimos aos seres protetores que fluidifiquem nossa água. Agora vamos beber a água devagar, sabendo que ela é um remédio. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água e vamos fazer o Evangelho. Relaxe bem o corpo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-o, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, daí por que Jesus se aproximava de todas as pessoas que eram pecadores, de todas as pessoas que necessitavam da sua proteção. Assim é, assim será, por direito divino. Pedimos aos seres protetores que fluidifiquem nossa água. Agora vamos beber a água devagar, sabendo que ela é um remédio.
assim será por toda a eternidade. Amém. Vamos agora relaxar nosso corpo e vamos ver a Sutra Sagrada, a Sutra da cura, a Sutra que nos traz a paz, a saúde, o amor, a fé. Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos de gozados, rei do medicamento, autor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionando plena realização de suas aspirações. A flor do rei das coisas. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água e vamos fazer o Evangelho. Relaxe bem o corpo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, daí por que Jesus se aproximava de todas as pessoas que eram pecadores, de todas as pessoas que necessitavam da sua proteção. Assim é, assim será, por direito divino. Pedimos aos seres protetores que fluidifiquem nossa água. Agora vamos beber a água devagar, sabendo que ela é um remédio. Assim é, assim será por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água e vamos fazer o Evangelho. Relaxe bem o corpo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, daí por que Jesus se aproximava de todas as pessoas que eram pecadores, de todas as pessoas que necessitavam da sua proteção. Assim é, assim será, por direito divino. Pedimos aos seres protetores que fluidifiquem nossa água. Agora vamos beber a água devagar,
sabendo que ela é um remédio. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água e vamos fazer o Evangelho. Relaxe bem o corpo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-o, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, daí por que Jesus se aproximava de todas as pessoas que eram pecadores, de todas as pessoas que necessitavam da sua proteção. Assim é, assim será, por direito divino. Pedimos aos seres protetores que fluidifiquem nossa água. Agora vamos beber a água devagar, sabendo que ela é um remédio. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água e vamos fazer o Evangelho. Relaxe bem o corpo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-o, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, daí por que Jesus se aproximava de todas as pessoas que eram pecadores, de todas as pessoas que necessitavam da sua proteção. Assim é, assim será, por direito divino. Pedimos aos seres protetores que fluidifiquem nossa água. Agora vamos beber a água devagar, sabendo que ela é um remédio. Assim é, assim será, por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água e vamos fazer o Evangelho. Relaxe bem o corpo. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa,
Eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?